Você já teve que escolher entre a sua verdade e o seu futuro? Entre a justiça e o medo de perder tudo? Eu tive. E foi naquele momento, diante de um relatório falsificado e de um sorriso arrogante, que eu descobri quem eu era de verdade. Meu nome é Clara, e se você quiser saber como eu derrubei o homem mais poderoso da empresa só com a força da minha coragem, assiste até o fim. Você vai entender porque às vezes, a liberdade vem disfarçada de escândalo. Quando eu entrei naquele prédio pela primeira vez, com meu crachá provisório pendurado no pescoço e um brilho nos olhos que só quem sonhou alto entende, eu achei que aquele era o começo da minha vida. O chão frio de mármore refletia as luzes de LED do teto como um palco pronto para receber alguém importante. E eu, ali, com meus sapatos simples e a pasta de currículos nas mãos, sentia que talvez, só talvez, finalmente tivessem me dado uma chance de mostrar quem eu era. Eu era a primeira da minha família a conseguir um estágio em uma multinacional, a primeira a estudar contabilidade, a primeira a falar de investimentos com naturalidade, a entender como os juros compostos funcionavam como uma faca de dois gumes, construindo fortunas para uns, destruindo sonhos de outros. O nome da empresa era imponente, Évora Capital. Só o nome já parecia rico. Era o tipo de empresa onde os homens andavam de terno mesmo no calor, e as mulheres sorriam sem mostrar os dentes, enquanto fechavam contratos milionários com uma mão e seguravam taças de espumante com a outra. E eu era só a estagiária da contabilidade. Negra, de cabelo crespo preso num coque, sentada num canto da sala, quase sempre em silêncio, mergulhada em planilhas que ninguém queria revisar. Eles me chamavam de a menina dos números. Não sabiam meu nome. Nunca perguntaram. Mas eu via tudo. O vai e vem dos cartões de crédito corporativos, os lançamentos estranhos nas contas conjuntas da diretoria, os investimentos feitos em paraísos fiscais que não batiam com os extratos bancários internos. Eu anotava tudo. Não porque eu quisesse denunciar, mas porque era assim que eu aprendi a sobreviver, prestando atenção em cada detalhe. Desde criança, cresci ouvindo minha mãe dizer que pra gente, errar era luxo. Que a gente tinha que ser 3 vezes melhor, para ser tratada como metade. Então eu trabalhava dobrado. Chegava antes de todos, saía depois, fazia café, organizava papéis, ajustava os relatórios financeiros que ninguém lia, revisava balanços que pareciam honestos demais para ser verdade. E foi num desses dias longos, com a cidade dormindo lá fora e eu sozinha na sala de auditoria, que algo me chamou a atenção. Um número. Apenas um número que não batia. Um lançamento de R$2.493.000 no nome de uma empresa fantasma, vinculada diretamente ao setor de investimentos de alto risco, e que depois, magicamente, aparecia como lucro no fechamento do mês. Eu li aquele relatório 3 vezes. Depois imprimi. Depois revisei todos os meses anteriores. A mesma transferência se repetia. Mudava o valor, o nome da empresa, mas o destino era sempre o mesmo. Uma conta no exterior vinculada ao CPF do CEO. E foi ali que minha respiração travou. Porque aquele não era só um erro. Era fraude. E fraude grave. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encarando os papéis como se fossem dinamite prestes a explodir. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia que minha vida podia acabar ali mesmo se alguém descobrisse que eu sabia. Mas também sabia que, se eu me calasse, seria cúmplice. E eu não queria viver com isso. No dia seguinte, cheguei cedo. O sorriso do CEO, Rodrigo Ventura, me esperava no corredor. Um sorriso branco, controlado, daqueles que não chegam nos olhos. Ele sempre parecia saber tudo. Mas não sabia que eu tinha visto. Ainda não. E foi só o começo. A sala de arquivos digitais era silenciosa, fria, como se os próprios segredos da empresa morassem ali dentro, congelados entre planilhas e assinaturas digitais. Eu me sentava naquela cadeira semanas, revisando dados, cruzando informações, mas naquela manhã tudo tinha um peso diferente. Era como se os números me encarassem de volta, como se gritassem silenciosamente: "Olha de novo, Clara." E eu olhei. Peguei novamente o relatório. A transação de quase 2,5 milhões feita por uma empresa chamada Chilton Group, que, ao investigar mais a fundo, sequer existia no banco de dados da Receita Federal. Fui ao site da Receita. Inseri o CNPJ. Dados inconsistentes. Empresa inativa desde 2014. Meu coração disparou. Isso tá errado, sussurrei,
como se alguém pudesse ouvir. Peguei o telefone fixo e disquei o ramal da supervisora de contabilidade, Renata. Renata, é a Clara. Posso te mostrar uma coisa? Tô ocupada. Clara, manda por e-mail. É algo sério. Tem a ver com o relatório financeiro que não fecha. Ai, garota, você tá achando que vai descobrir o quê? A gente trabalha com milhões todo dia. Os números nunca fecham redondos. Manda por e-mail. Desliguei devagar, sentindo nó na garganta. Eu sabia que não era um erro de arredondamento. Sabia que aquilo era proposital. Os lançamentos foram maquiados para parecerem lucro inesperado de uma operação de risco. Só que o risco era criminoso. Voltei ao computador, abri os backups dos meses anteriores e comecei a construir uma planilha paralela, mostrando a evolução da fraude. Usei cores diferentes, destaquei os nomes, os CPFs envolvidos, os extratos que batiam com as remessas. E ali estava. O desvio de capital estava sendo escondido nos relatórios oficiais, e a assinatura do CEO validava cada um deles. Alguém passou atrás de mim e eu fechei tudo rapidamente. Era Vinícius, um dos gerentes financeiros. Trabalhando duro, Clara, disse ele, com aquele sorriso que mais parecia escárnio. Sempre. Respondi sem olhar para ele. Você é esperta, mas aqui dentro, esperteza demais pode ser perigosa. Ele foi embora antes que eu pudesse entender se aquilo era uma ameaça ou só mais uma das muitas microagressões que eu ouvia todos os dias. Naquela tarde, tomei coragem e fui até a sala da diretoria. Bati na porta de vidro fosco da assistente do CEO. Bom dia. A senhora pode agendar um horário pro Rodrigo me atender? Preciso mostrar algo importante. Ela me mediu de cima a baixo, como quem avalia uma mosca na sopa. Estagiária, né? Sim. Mas é urgente. Tem a ver com a auditoria interna. Ela riu. Tá achando que tá no FBI, é? Olha, o Rodrigo não atende qualquer um. Ainda mais. Bom, você sabe. Eu soube. Eu sabia exatamente o que ela quis dizer. Mas insisti. É sério. O relatório do mês passado está comprometido. Envolve valores de grande impacto. Ela suspirou. Revirou os olhos e anotou algo num post-it. Vou ver se ele pode. Se ele te chamar. Vai ser ainda hoje. Fica atenta. Voltei para minha mesa, mãos geladas, coração acelerado. Minutos depois, meu telefone tocou. Sala 12. CEO quer te ver agora, disse a voz seca da assistente. Quando entrei, Rodrigo estava em pé, ao lado da parede de vidro com vista para a cidade. O sol refletindo em sua aliança de ouro branco. Ele não sorriu dessa vez. Clara, né? Sim, senhor. Senta. O que tá acontecendo? Eu respirei fundo. Tirei da pasta a planilha que montei e coloquei sobre a mesa. Eu encontrei inconsistências no relatório financeiro de março e dos meses anteriores. O valor lançado como lucro está sendo triangulado com contas fantasmas. Isso é fraude. E tem provas. Ele folheou lentamente, depois olhou para mim. Você tem noção do que está dizendo? Tenho. E tenho cópias de tudo. Ele não respondeu de imediato. Levantou, andou até a janela novamente e ficou alguns segundos em silêncio. Sabe, Clara, tem pessoas que têm talento, mas não sabem esperar o próprio tempo. Você é inteligente. Eu percebi. Mas aqui dentro, subir rápido demais pode te derrubar antes mesmo de começar. Eu não quero subir. Eu quero a verdade. Isso aqui pode afetar o patrimônio da empresa, a herança dos acionistas. Isso pode ser crime financeiro. Ele se virou, e o sorriso dele apareceu pela primeira vez. Clara, você tem noção do quanto a Évora Capital vale? Nós movimentamos milhões por trimestre. Os lucros que aparecem aí são o que mantém centenas de empregos, inclusive o seu. E os desvios? Quem está lucrando de verdade? Ele encostou na mesa, com os olhos frios. Vou te dar um conselho, que ninguém me deu quando eu comecei. Queima essa planilha. Vai para casa. Amanhã, vou providenciar um contrato de estágio efetivo para você. Salário triplicado. Mais benefícios. Conta conjunta com bônus trimestral. Você vai gostar. Isso é suborno.
Isso é sobrevivência. Me levantei, mãos trêmulas. Eu vou fazer o que é certo. Nem que eu tenha que enfrentar um império. Ele não respondeu. Só me olhou como quem acabará de perder o controle de um jogo que sempre achou que dominava. E foi naquele instante que o sorriso dele desapareceu. Eu saí daquela sala como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A conversa com Rodrigo ainda ecoava na minha mente, cada palavra dele escorrendo como veneno invisível. Salário triplicado, conta conjunta, bônus. Palavras que, para muitos, seriam um sonho. Para mim, soavam como corrente. E a verdade é que eu tremia. Porque ali, naquela conversa, eu percebi que não era só sobre números. Era sobre poder. E eu era só uma garota invisível tentando gritar dentro de um castelo de vidro. Fui direto para o refeitório, sentei num canto e encostei a cabeça na parede fria. Peguei o celular e liguei para minha tia, advogada, a única pessoa que eu confiava com algo tão sério. Tia Lúcia, eu encontrei uma fraude. Grande. Envolve o CEO da empresa. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você tem provas? Tenho. Relatórios, planilhas, extratos bancários. E ele tentou me comprar para ficar quieta. Clara, escuta com atenção. Se isso for verdade, você tem que se proteger. E precisa de um advogado agora. Você mexeu com gente que movimenta milhões. Isso não é só crime. Isso é guerra. Anotei tudo o que ela me disse. Mas antes de qualquer ação, ainda tentei o caminho mais correto. Voltei para a mesa, escrevi um relatório formal e levei até o departamento de ética e auditoria. Submete de forma anônima, como orientado. 3 dias depois, fui chamada para conversar com o diretor jurídico. Clara, certo? Disse ele, sem tirar os olhos do computador. Sim, senhor. Recebemos seu relatório e analisamos. Há uma possibilidade de que os dados estejam equivocados. Pode ser que você tenha interpretado algo errado, o que é natural para uma estagiária em início de carreira. Eu conferi tudo. Os valores, os vínculos com contas no exterior, o CPF do Rodrigo envolvido nas transações. Ele respirou fundo. Você entende o risco de fazer uma acusação dessas? Estamos falando de patrimônio da empresa, de reputação, de processos. Você pode ser processada por difamação se estiver errada. Eu sei o que vi. E tenho tudo documentado. Ele fechou o notebook devagar. Vamos manter isso entre nós, certo? Vamos analisar com calma. Mas recomendo que não fale com mais ninguém sobre esse assunto. Saí dali com o estômago embrulhado. Eu estava gritando, mas ninguém queria ouvir. Naquela tarde, meu e-mail corporativo foi bloqueado temporariamente por motivos de segurança. Meu crachá falhou 2 vezes ao passar pela catraca. E uma colega de TI, em sussurros, me avisou. Estão limpando seu histórico. Tirando seu acesso. Clara, eles sabem. No dia seguinte, recebi uma carta em casa, entregue por um motoboy. Era uma notificação interna de advertência. Alegavam que eu havia acessado documentos confidenciais sem autorização expressa da diretoria. E me davam um prazo de 48 horas para me manifestar. Corri para a tia Lúcia. Eles estão tentando me intimidar. Tia, estão querendo me calar. Então vamos contra-atacar. Vamos registrar em cartório tudo o que você tem. E protocolar uma denúncia formal junto à CVM e ao Ministério Público. Mas vai ser preciso coragem. Vai mexer com gente grande. Pode custar seu futuro nessa área. Eu pensei. Muito. Chorei. Rezei. E na manhã seguinte, subi até o 18º andar. Rodrigo estava em reunião. Mas eu deixei uma cópia da planilha e uma carta sobre sua mesa. Escrevi: vocês podem tentar silenciar minha voz. Mas os números falam. E eu não vou parar. Nem por medo, nem por milhões. Desci as escadas devagar, cada degrau parecendo um fardo. Mas por dentro, algo em mim se erguia. Eu não era mais a estagiária invisível. Eu era a mulher que sabia demais. Na manhã seguinte, meu nome estava na lista de reuniões internas. Agenda marcada às 10 horas. Sala executiva 21. Nenhuma explicação. Nenhum aviso.
Apenas meu nome, solto entre os de gerentes e diretores que eu raramente via pessoalmente. Meu estômago revirou. Eu sabia o que isso significava. E ainda assim, fui. Entrei no elevador com as mãos suando, o coração parecendo uma conta bancária no limite, os pensamentos desorganizados como extrato de cartão de crédito depois do fechamento. A sala 21 era revestida de madeira escura, com cheiro de couro e poder. Rodrigo já estava lá, sentado, sorrindo. Clara, que bom que veio. Senta aqui, por favor. Havia mais 2 pessoas na sala. Um homem de terno escuro, que se apresentou como consultor externo de governança, e uma mulher que mal me olhou, anotando algo num tablet. Então, disse Rodrigo, entrelaçando os dedos sobre a mesa, parece que você tem algumas preocupações com nossos relatórios financeiros. E, sinceramente, admiro isso. Demonstra iniciativa, responsabilidade e certo nível de ousadia. Eu não respondi. Apenas encarei. A mesma expressão que minha mãe fazia quando sabíamos que havia algo errado em casa e ninguém queria dizer em voz alta. Ele continuou. O que me preocupa, Clara, é o tom com que você tem lidado com essas descobertas. Palavras como fraude, crime, lavagem de dinheiro, são pesadas. Principalmente quando envolvem um patrimônio de bilhões. Você entende isso, certo? Entendo. Mas entendo também que não é o valor que define o que é certo. São os princípios. Ele sorriu. Mais largo dessa vez. Aquele sorriso que, até pouco tempo atrás, hipnotizava todos em volta. Só que agora, era como ver o verniz trincado no móvel antigo. Bonito por fora, podre por dentro. Clara, vamos ser adultos aqui. Você é jovem, promissora. E sinceramente, gente como você é rara. Gente que entende os números como você entende. E que consegue ver além deles. Por isso, pensei numa proposta. O homem de terno deslizou um envelope branco em minha direção. Eu abri. Era um novo contrato. Efetivação. Cargo: analista pleno. Salário: R$ 21.800. Bônus anual: R$ 80.000. Conta conjunta empresarial. Opção de investimentos em nome da empresa. Plano de carreira acelerado. Tudo assinado. Só faltava minha rubrica. Isso é para você. Para a sua família. Para a sua segurança. Você merece. Só precisa parar com essa história. Deixa os relatórios com a gente. Você segue sua vida. Com tranquilidade, com estabilidade. E com culpa? Perguntei, sem piscar. Rodrigo me encarou. Culpa, Clara, é um luxo que quem chega lá em cima não pode se dar. O sistema é sujo. Sempre foi. Nós só aprendemos a operar dentro dele. E os acionistas? Os funcionários? Os pequenos investidores que colocam o dinheiro da aposentadoria aqui? A confiança deles é patrimônio. E vocês estão destruindo isso por lucro. Ele se levantou, e então o sorriso sumiu. Pela primeira vez, vi Rodrigo sem a máscara. O rosto dele era duro, frio, como concreto. Você quer ser heroína, Clara? Ser mártir? Ser manchete? Tudo bem. Mas heróis também caem. E sabe o que acontece com gente como você, quando desafia o sistema? Some. E ninguém procura. A mulher no tablet parou de digitar. O homem de terno ajeitou o paletó. Eu respirei fundo. Eu vim de onde tudo era dívida. Onde cada centavo precisava ser dividido em 2. Eu vi minha mãe chorar quando o banco bloqueou a conta por causa de um empréstimo de R$ 900. Eu sei o peso de uma conta atrasada. Sei o que é viver com medo do extrato bancário. Então não, senhor Rodrigo, eu não vou queimar esse relatório. Nem aceitar esse contrato. Porque meu nome vale mais do que qualquer bônus. Ele se aproximou da porta e a abriu. Pense bem. Essa oportunidade não vai aparecer de novo. Me levantei, olhei nos olhos dele. Eu não preciso de mais uma proposta. Eu preciso de justiça. E saí da sala. Com as pernas trêmulas, mas o coração inteiro. Do lado de fora, encontrei Vinícius, o gerente financeiro que tanto zombava de mim, encostado na parede. Ele me olhou com uma expressão diferente dessa vez.
menos arrogante, mais assustado. Você recusou? Recusei. Ele assentiu lentamente. Corajosa ou louca, ou honesta, isso vai dar merda. Então que dê, falei e continuei andando, enquanto sentia que, pela primeira vez, estavam me olhando não como estagiária, mas como ameaça. E naquele dia, o sorriso do CEO não voltou. Naquela noite, depois de tudo que ouvi na sala do Rodrigo, eu cheguei em casa com o coração acelerado. Parecia que ele ia pular do meu peito. Eu mal consegui jantar. Sentei na cama com meu computador no colo e comecei a olhar tudo de novo. As planilhas, os relatórios, os comprovantes de pagamento, os extratos, era muita coisa. Os mesmos nomes, os mesmos valores altos indo parar sempre nos mesmos lugares. Era dinheiro demais. E cada vez que eu olhava de novo, ficava mais claro. Aquilo não era erro, não era engano. Era roubo. Um roubo bem feito, escondido nos números, nos gráficos, nos relatórios bonitinhos que eles apresentavam como se tudo estivesse certo. Mas não estava. E eu tinha certeza. Os valores estavam sendo transferidos para uma empresa de mentira, que só existia no papel. E depois iam direto para uma conta fora do país. Quando vi o nome do Rodrigo ligado a essa conta, meu corpo ficou gelado. Eu sabia que ele estava por trás de tudo. E sabia que isso era crime. Desviar dinheiro da empresa, enganar os investidores, enganar os funcionários. Aquilo podia acabar com a vida de muita gente. E ali estava eu, uma simples estagiária, com as provas nas mãos. Eu respirei fundo, tremendo. Sabia que precisava guardar tudo com muito cuidado. Copiei os documentos para um pendrive, depois fiz mais 2 backups, um em outro pendrive e um em um e-mail só meu, protegido por senha. Imprimi algumas páginas e guardei num envelope, que escondi dentro de um livro velho, lá na estante do meu quarto. Também mandei uma cópia para minha tia Lúcia, que é advogada. Se alguma coisa me acontecesse, ela saberia o que fazer. Eu já tinha tentado denunciar internamente. Já tinha falado com a supervisora, com o jurídico, com o próprio Rodrigo. E ninguém fez nada. Pior, tentaram me calar, me comprar, me ameaçar. Então eu entendi que precisava ir mais longe. Eu precisava levar aquilo para quem realmente poderia investigar de verdade. Foi aí que escrevi uma denúncia formal. Usei uma linguagem simples, clara, explicando cada ponto. Coloquei os documentos em anexo, os valores desviados, os nomes envolvidos, os trechos dos e-mails. Também mandei uma gravação de uma reunião que encontrei nos arquivos da empresa, onde o Rodrigo falava, dando risada, que nenhum órgão do governo ia perder tempo com centavinhos no meio de bilhões. Ele ria, como se nada fosse acontecer. Aquilo me deu mais força, mais certeza de que eu precisava agir. Enviei tudo para o Ministério Público, para o órgão que cuida de crimes financeiros, e também para um jornalista da revista Capital, que já tinha feito matéria sobre corrupção em grandes empresas. Usei um nome falso, Garota dos Números. Não queria aparecer ainda, não queria correr riscos. Mas por dentro, eu sabia, o que eu tinha feito podia mudar tudo. 2 dias depois, minha tia me ligou. Ela estava em choque. Me disse, Clara, saiu na revista Capital. Uma nota pequena, mas tá lá. Empresa Évora Capital é investigada por fraude contábil. Denúncia interna aponta movimentações suspeitas. Você tem ideia do que você acabou de fazer? Eu fiquei em silêncio, porque sim, eu tinha. Na manhã seguinte, a empresa parecia outro lugar. Vi viaturas paradas na frente do prédio, gente uniformizada entrando e saindo, levando caixas com documentos, computadores sendo desligados, salas fechadas. O pessoal da empresa estava assustado, ninguém entendia direito. Mas eu entendia. Sabia que a investigação tinha começado de verdade. Rodrigo apareceu no prédio, chegou cercado de advogados. Estava de óculos escuros, terno caro, mas dava para ver no rosto dele que alguma coisa tinha mudado. Ele já não parecia confiante. Não parecia seguro. O sorriso, aquele sorriso falso de sempre, não apareceu. Ele passou por mim, olhou nos meus olhos, mas não disse nada. E eu também não. Fui chamada para depor. Levei tudo o que tinha. Entreguei as planilhas, os extratos, os e-mails, a gravação da reunião.
O delegado que me atendeu ficou surpreso. Você fez isso sozinha? Sim. Porque ninguém mais quis ver o que estava na frente deles. Ele me olhou sério. Você tem noção do que trouxe até aqui? Isso que você mostrou pode derrubar uma empresa inteira. Eu só quero justiça, moço, só isso. Voltei para casa andando devagar. Sentei num banco da praça e olhei pro céu. Lembrei da minha mãe me dizendo que a gente não podia errar, que o mundo era duro com quem não tinha dinheiro, com quem não tinha sobrenome, com quem não tinha proteção. E ali, naquele banco, eu soube. Eu não era mais só uma estagiária. Eu era alguém que decidiu fazer a coisa certa, mesmo com medo, mesmo sozinha. A prova agora estava nas mãos da justiça. E a verdade, finalmente estava vindo à tona. Depois do meu depoimento e da nota na imprensa, tudo dentro de mim ficou bagunçado. Por fora, eu tentava manter a calma, mas por dentro, era como se eu estivesse no meio de uma tempestade. As pessoas me olhavam diferente na empresa. Algumas com respeito, outras com raiva, e algumas com aquele olhar de medo, como se estivessem vendo uma bomba-relógio andando pelos corredores. Ninguém falava diretamente comigo, mas eu sentia que os sussurros aumentaram. Meu nome virou segredo mal contado. E a verdade é que eu também sentia medo. Medo de ter perdido meu futuro, de ser demitida, de ser esquecida. Medo de estar sozinha. Porque mesmo sabendo que fiz o certo, fazer o certo às vezes machuca mais do que fazer vista grossa. E quando eu deitava a cabeça no travesseiro, a pergunta vinha: será que valeu a pena? Minha tia Lúcia tentava me tranquilizar. Dizia que a justiça tinha começado a se mexer, que meu nome não seria exposto se eu não quisesse, que denúncias como a minha podiam mudar leis, que eu tinha feito história. Mas eu não queria fazer história. Eu só queria viver em paz. Queria poder entrar numa empresa, trabalhar com números, com planilhas, sem ter que carregar o peso de saber demais. Só que agora não tinha mais volta. Eu tinha descoberto algo grande demais. Algo sujo demais. E eu não conseguia mais fingir que não sabia. Foi numa manhã de terça-feira que me chamaram novamente para uma reunião. Dessa vez, não era Rodrigo. Era o novo diretor interino, um homem mais velho, que tinha sido chamado às pressas para controlar os danos enquanto a investigação avançava. Ele falava com calma, tinha olhos tristes, como quem já tinha visto muita coisa parecida na vida. Clara, sei que você deve estar cansada, assustada e provavelmente confusa com tudo o que está acontecendo. Mas preciso te fazer uma pergunta difícil. Você quer continuar aqui? Na hora, eu não soube responder. Era como se ele tivesse colocado nas minhas mãos uma chave. A chave para decidir meu destino. Porque, se eu dissesse sim, teria que enfrentar o peso de trabalhar num lugar que ainda estava afundando, com pessoas que talvez me odiassem por ter falado a verdade. Se dissesse não, talvez nunca mais conseguisse emprego em outra empresa grande. O mercado financeiro é pequeno, e nomes se espalham rápido. E aí ele continuou. Podemos te oferecer proteção. Um novo cargo, com outro nome, em outro setor. Você teria estabilidade, salário alto, e poderia seguir sua carreira. Mas, para isso, você precisa assinar esse documento aqui. Um acordo de confidencialidade. Você não poderia falar mais sobre o caso, nem com a imprensa, nem em redes sociais. Seria como se nada disso tivesse acontecido. Peguei o papel com as mãos. O título estava lá: Acordo de Silêncio. Em troca, um salário quase 3 vezes maior, um bônus por contribuição ética e um contrato de exclusividade. Era como se estivessem me oferecendo uma herança para calar minha voz. Um prêmio de milhões, para que eu fingisse que tudo isso nunca aconteceu. Meus olhos ficaram marejados. Eu sabia o que aquele papel significava. Era como um testamento do medo. Uma tentativa de comprar minha consciência. Assinar aquilo era garantir uma vida tranquila. Mas era também carregar uma dívida com minha própria alma. E foi nesse momento que eu percebi. Aquele era o maior dilema da minha vida. Mais do que denunciar ou não. Era sobre quem eu queria ser. Voltei para casa com o documento na bolsa. Sentei no sofá, encarei a parede por horas. Minha mãe percebeu que eu estava estranha e me perguntou o que estava acontecendo. Pela primeira vez, contei tudo. Desde o primeiro relatório que não batia,
Até o dia que Rodrigo tentou me comprar com salário alto e palavras bonitas. Ela me ouviu em silêncio. E, no fim, disse só uma frase: "Filha, eu te criei para ser livre, não para ser rica." Aquilo me bateu fundo. Porque era verdade. Eu cresci ouvindo que dignidade era o bem mais precioso que alguém podia ter. Que dinheiro vinha e ia, mas a verdade ficava. E ali, no meio daquela escolha impossível, eu entendi que não era só sobre um contrato. Era sobre não me trair. Sobre não esquecer de onde eu vim. Na manhã seguinte, voltei à empresa com a resposta no coração. Entrei na sala do novo diretor, coloquei o papel na mesa e disse, sem hesitar: "Eu não vou assinar. Eu escolho a minha consciência." Ele apenas balançou a cabeça, como se já esperasse. "Então prepare-se, Clara. Nem todos vão entender sua escolha. Eu não preciso que entendam. Eu só preciso saber que fiz o certo." Saí da sala com os olhos cheios d'água, mas o peito leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava em paz comigo mesma. E essa paz não tem preço. Depois que recusei assinar aquele documento, as coisas mudaram de vez. Não teve explosão, não teve gritos, nem demissão imediata. O silêncio foi a resposta mais alta. As pessoas começaram a desviar o olhar quando eu passava pelos corredores, como se minha presença fosse incômoda demais, como se eu lembrasse a todos de algo que ninguém queria encarar. Eu virei a funcionária fantasma. Aquela que estava ali, mas que ninguém mencionava. Só que, por dentro, eu sabia que tinha feito a coisa certa. E isso me segurava de pé. Não era fácil. Era solitário. Mas era certo. Os dias seguintes foram estranhos. A investigação se aprofundou, e as notícias começaram a sair com mais força na imprensa. O nome do Rodrigo apareceu em reportagens sérias, matérias de capa. Executivo envolvido em esquema de desvio milionário, diziam os jornais. Eu lia tudo com um misto de alívio e medo. Alívio por saber que a verdade estava vindo à tona. Medo porque, mesmo com tudo exposto, ainda havia pessoas querendo proteger ele. Alguns funcionários diziam que eu tinha exagerado, que aquilo ia destruir a empresa, que eu estava colocando em risco os salários de centenas de pessoas. Dizia que eu devia ter resolvido tudo lá dentro, sem envolver polícia, imprensa, justiça. Eu ouvia, calada. Mas dentro de mim, repetia como um mantra: a verdade não é o problema é quem tem medo dela. Uma manhã, ao chegar na empresa, fui chamada para uma reunião diferente. Dessa vez, era com um grupo pequeno de pessoas. 4 ex-funcionários, que haviam pedido demissão nas últimas semanas, todos do setor financeiro. Me olhavam com olhos firmes, sérios. Um deles, Rafael, me disse: "Clara, a gente ficou calado por muito tempo. A gente viu as coisas erradas, mas teve medo de perder tudo. Só que depois do que você fez, a gente entendeu que não dá mais para fugir. A gente quer ajudar." Me emocionei. Pela primeira vez, senti que minha voz não estava mais sozinha. Rafael mostrou documentos que ele mesmo tinha guardado, registros de contas que ninguém investigou, transferências que batem com as datas que eu tinha apontado. Outro deles, a Carolina, tinha cópias de e-mails internos onde a diretoria pedia para ajustar os lucros antes da reunião com os investidores. Era tudo prova. Prova que poderia fortalecer ainda mais a investigação. E ali, sentada com eles numa sala de reunião vazia, eu percebi que coragem também é contagiosa. Quando uma pessoa tem coragem de falar, outras começam a se levantar também. Saí daquela reunião com o coração mais leve. Liguei para minha tia Lúcia e contei tudo. Ela ficou emocionada. Disse que aquilo era o que chamavam de efeito dominó da verdade. Quando a primeira peça cai, todas as outras começam a cair também. E eu era a primeira peça. Voltei para casa naquela noite com uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Era um tipo de força diferente. Uma força que vinha de dentro, de saber que, mesmo com medo, mesmo sendo desacreditada, eu segui em frente. Eu não tinha mais dúvidas de quem eu era. No dia seguinte, recebi um e-mail oficial do Ministério Público. Eles queriam que eu fosse uma das testemunhas principais do caso. Já tinham colhido provas suficientes para abrir processo contra Rodrigo e mais 3 diretores. A promotora que me escreveu disse que,
sem minha denúncia, tudo teria sido abafado. E que eu tinha salvado não só a integridade da empresa, mas também a poupança e os investimentos de centenas de famílias. Aquilo me fez chorar. Chorar de verdade. Porque, até então, eu só queria fazer a coisa certa. Nunca pensei que isso pudesse ter tanto impacto. E naquele momento, percebi que minha voz era mais forte do que eu imaginava. Uma semana depois, o nome da empresa estampava todos os jornais. A Évora Capital estava em colapso. As ações despencaram, os investidores exigiam respostas, os jornais mostravam os detalhes da fraude, os milhões desviados, os bens do Rodrigo bloqueados. A justiça começou a fazer a partilha de bens, e descobriu que grande parte do dinheiro estava escondido em nome de laranjas. Rodrigo tentou negar, tentou dizer que era tudo invenção de uma estagiária revoltada, mas ninguém acreditava mais nele. Os números falavam mais alto. E as provas estavam lá. A conta conjunta dele com a esposa foi congelada. O cartão de crédito foi rastreado e ligava diretamente aos pagamentos indevidos. Tudo começou a ruir. E no meio daquele caos, minha história começou a se espalhar. Um dos jornalistas que recebeu a denúncia me procurou, pediu uma entrevista. Eu pensei muito antes de aceitar. Mas no fim, resolvi falar. Não por mim, mas por todas as outras Claras que estavam por aí, com medo de dizer a verdade. Na entrevista, falei com o coração. Contei tudo. Falei da minha mãe, das contas atrasadas, dos dias em que o banco ligava cobrando, do quanto a gente ralou para eu poder estudar. Falei do dia em que vi a fraude, do quanto foi difícil tomar coragem. E, no final, disse uma frase que saiu do fundo da minha alma. A gente acha que só quem tem milhões pode mudar as coisas. Mas às vezes, tudo o que precisa é uma pessoa comum, que escolhe não se calar. A entrevista foi ao ar e teve um impacto enorme. Recebi mensagens de gente do Brasil todo. Pessoas agradecendo, contando que passaram por coisas parecidas, que tinham sido silenciadas também. Mulheres, principalmente, dizendo que se sentiram mais fortes depois de ouvir minha história. E ali, eu entendi, a coragem de uma voz pode fazer o mundo inteiro ouvir. O dia em que Rodrigo Ventura foi preso começou como qualquer outro. O céu nublado, o vento frio batendo nos prédios altos do centro da cidade, gente apressada indo e vindo, sem saber que, dentro de um daqueles prédios, um império inteiro estava prestes a desmoronar. Eu fui trabalhar como sempre, entrei pela porta lateral com meu crachá quase vencido, olhei os corredores e senti que o ar estava diferente. Silêncio demais. Ninguém falava alto. Ninguém sorria. Era como se todos estivessem esperando o inevitável. E eu sabia. Ele vinha. Às 10 da manhã, ouvi as sirenes. Senti um arrepio subir pela coluna. Olhei pela janela e vi as viaturas chegando. 1, 2, 3. Policiais de terno, com pastas nas mãos, entraram no prédio com pressa e autoridade. Ninguém impediu. Ninguém perguntou nada. Já sabiam o motivo. Dentro de minutos, os celulares começaram a tocar. A segurança correu para os andares superiores. E então, o som dos sapatos duros no mármore. Pesados. Rápidos. Determinados. Eu saí da minha mesa e fui até o hall de entrada do 18º andar, onde ficava a sala da presidência. Não queria perder aquele momento. Queria ver com meus próprios olhos. Rodrigo estava lá. Sentado. Camisa branca, sem gravata, com o rosto pálido e o olhar perdido. Quando os policiais chegaram, ele tentou parecer calmo. Mas a verdade é que nem todo o dinheiro do mundo pode esconder o medo de alguém que sabe que tudo acabou. Rodrigo Ventura, o senhor está preso por suspeita de fraude contábil, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Temos um mandado expedido pela Justiça Federal. Por favor, levante-se. Ele levantou devagar, como quem sabe que não tem mais para onde correr. Os olhos dele passearam pela sala, como se procurassem apoio, algum rosto amigo. Mas não encontrou. A empresa inteira assistia em silêncio. Eu, parada no canto do corredor, sentia meu coração bater tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. E então ele me viu. Os olhos dele encontraram os meus. E por um segundo, apenas um segundo, eu vi o medo.
O medo puro de um homem que construiu uma fortuna em cima de mentiras, e agora tinha que encarar a verdade. Quando ele passou por mim, algemado, escoltado pelos agentes, abaixei os olhos. Não por medo, mas por respeito a mim mesma. Porque naquele momento, eu entendi que a justiça não precisa de vingança, precisa de coragem. E a minha já tinha feito o que precisava ser feito. As notícias correram rápido. Na televisão, no rádio, na internet, em todo lugar só se falava disso. A Évora Capital, uma das maiores empresas de investimento do país, estava oficialmente sendo investigada por fraude milionária. Os jornais usavam palavras como escândalo, colapso, queda do império. E ali estava eu, assistindo tudo em silêncio, sabendo que tinha sido o primeiro dominó, a primeira faísca. Rodrigo teve seus bens bloqueados, suas contas congeladas, os carros de luxo apreendidos. A mansão dele, que parecia intocável, foi invadida por investigadores. Descobriram até um cofre escondido atrás de uma estante, cheio de joias, dólares, contratos falsos. Aquilo tudo era surreal. E, ao mesmo tempo, tão real para mim. Porque eu conhecia aqueles documentos. Aqueles nomes. Eu vi tudo crescer escondido, até não caber mais nas sombras. A empresa começou a ruir por dentro. Investidores sacando suas aplicações, clientes exigindo explicações, ações despencando. Um verdadeiro caos. O que era antes um castelo intocável, virou escombros. Pessoas sendo demitidas, setores fechando, promessas desfeitas. Alguns colegas me olhavam com raiva, dizendo que eu tinha acabado com tudo. Mas outros me olhavam com gratidão, com respeito, porque sabiam que o que estava apodrecido precisava cair, e que o que eu fiz foi limpar o chão onde outras pessoas também estavam pisando sem saber. Minha mãe assistia às reportagens em casa com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de orgulho. Ela dizia para as vizinhas: minha filha fez o que muita gente grande teve medo de fazer. E fez com honestidade. Com o coração. Eu voltei para casa um dia e encontrei um bilhete escrito à mão em cima da cama. Era dela. Filha, sua coragem é meu maior patrimônio. O mundo pode tirar tudo da gente, menos o que a gente é. E você é luz. Nunca se apague por medo da escuridão dos outros. Te amo. Mamãe. Li aquele bilhete com as mãos tremendo. Guardei como um troféu. Porque ali estava tudo o que eu precisava. Não eram milhões. Não era um contrato. Era amor. Era verdade. Era tudo. Um tempo depois, recebi uma ligação do Ministério Público. Me chamaram para participar de uma audiência pública sobre ética no setor financeiro. Queriam ouvir minha história. Queriam que eu contasse como foi ser uma voz solitária contra um império. Eu pensei, respirei fundo, e aceitei. Fui até lá de cabeça erguida. Falei para uma sala cheia de gente importante. Usei palavras simples. Contei do meu medo, da minha dor, da minha luta. E, no fim, olhei para todos e disse: eu nunca imaginei que um relatório financeiro pudesse mudar tanto a minha vida. Mas o que me libertou foi não vender a minha verdade. E se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que integridade não é sobre ter razão. É sobre escolher não se vender. Mesmo quando tudo parece mais fácil do outro lado. A sala aplaudiu. Algumas pessoas choraram. E eu apenas sorri. Porque naquele momento, eu entendi que a minha coragem tinha deixado de ser só minha. Tinha virado semente. E alguém, em algum lugar, ia se lembrar dela na hora de escolher entre o silêncio e a verdade. Quando a poeira começou a baixar e a Évora Capital já não era mais o gigante temido que um dia foi, minha vida também começou a mudar. Aos poucos, eu saía do papel de a estagiária que denunciou o CEO e passava a ser vista como alguém que fez a diferença de verdade. Não foi rápido, nem fácil. Por um tempo, ainda tive medo de sair na rua e encontrar algum olheiro, algum vingativo, alguém que achasse que eu tinha acabado com tudo. Mas com o tempo, o que eu mais encontrava era respeito. Gente me parando no metrô, me mandando mensagens, mulheres dizendo que agora tinham coragem de dizer não, jovens dizendo que queriam trabalhar com ética, pais dizendo que contavam minha história para os filhos. Era estranho, bonito, mas também assustador.
porque eu nunca pedi isso. Eu só queria trabalhar, pagar minhas contas, fazer minha parte. Mas a vida tinha outros planos. E, aos poucos, eu entendi. Quando a gente escolhe a verdade, ela nos devolve o que é nosso. Mesmo que demore. Foi num sábado à tarde, num café simples do centro da cidade, que recebi uma ligação que mudaria tudo de novo. Era Rafael, o ex-funcionário que me apoiou lá atrás, lembra? Ele estava com Carolina e mais 2 ex-gerentes da Évora. Tinham decidido abrir uma nova empresa. Menor, mais justa, focada em finanças éticas e educação financeira para pessoas comuns. Queriam montar algo transparente, onde os números fossem ferramentas, não armas. E me disseram algo que me fez tremer por dentro. Clara, queremos que você entre com a gente. Não como estagiária, como sócia. A empresa leva outro nome, mas a base dela é a sua coragem. Fiquei em silêncio, a mão suando em cima da mesa, a cabeça girando. Sócia. Eu. Logo eu. A menina que cresceu vendo a mãe fazer mágica com salário de auxiliar de limpeza? A garota que passava a madrugada estudando juros e dívidas enquanto os outros dormiam? Eu respirei fundo. Disse que precisava pensar. Desliguei o telefone e fui andar. Andei pelas ruas do centro, olhei as vitrines fechadas, os ambulantes, os bancos, os mesmos bancos que tantas vezes nos negaram crédito. E pensei em tudo. No que vivi. No que perdi. E, principalmente, no que ganhei. Lembrei do que Rodrigo me disse lá atrás. Você quer subir rápido demais. Isso pode te derrubar. E agora, ironicamente, era minha verdade que estava me colocando lá em cima. Sem precisar pisar em ninguém. Sem precisar mentir. Sem precisar falsificar um centavo. Voltei para casa com o coração batendo forte. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela ficou em silêncio um tempo. E depois disse, com a voz embargada: aceita. Filha. Esse é o seu lugar. Você lutou demais para estar aí. Esse é o seu merecimento. Sua herança. E não é herança de dinheiro roubado. É herança de justiça. De caráter. Chorei. Chorei muito. E aceitei. Nas semanas seguintes, comecei a trabalhar com eles. Cada reunião era uma mistura de sonho com responsabilidade. Montamos uma empresa pequena, mas cheia de propósito. Criamos programas gratuitos de orientação financeira para famílias endividadas. Fizemos palestras em escolas públicas. Ensinamos jovens a não cair nas armadilhas do crédito fácil. E tudo com base no que eu aprendi. Na dor. Transformamos minha denúncia em missão. E, em poucos meses, começamos a crescer. Os clientes começaram a confiar. As pessoas voltaram a acreditar que é possível trabalhar com números e, ao mesmo tempo, ter coração. E toda vez que eu entrava naquela sala, olhava minha mesa, agora com meu nome na porta, eu lembrava da Clara que um dia teve medo de falar. E sentia orgulho de mim. Certa vez, num evento, uma senhora se aproximou com os olhos cheios d'água. Disse que o filho dela tinha perdido todo o dinheiro numa empresa que mentia nos relatórios. E que, depois da minha história, ele tinha voltado a estudar. Queria virar auditor. Queria lutar por justiça. Me abraçou forte. E disse: você não tem ideia do que sua voz fez por nós. Você salvou mais gente do que imagina. E ali, eu entendi. A herança que Rodrigo tentou esconder era a que me libertaria. Não era dinheiro. Era sentido. Era justiça. Era futuro. Um tempo depois, soube que o processo contra ele seguia firme. A partilha de bens revelou ainda mais segredos, mais contas escondidas, mais contratos falsos. Mas já não doía mais. Já não me assustava. Porque eu sabia que minha parte estava feita. E que, a cada dia, mais pessoas estavam fazendo o mesmo. A verdade estava se espalhando como semente ao vento. E, com sorte, viraria floresta. Na última reunião do ano, nossa empresa fez um balanço. Não só de lucros, mas de impacto. E ali, sentada naquela sala, com minha cadeira de sócia, meu nome nos documentos, minha voz respeitada, eu entendi. Às vezes, o que parece ser o fim, é só o começo. E o que parece uma queda, é só a base de algo maior.
A menina invisível da Évora agora era exemplo. Não por ser perfeita, mas por ter dito não quando todo mundo dizia sim. Por ter ficado de pé quando tudo mandava ajoelhar. E ali, naquele lugar, herdei mais do que uma nova carreira. Herdei minha liberdade. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para curar algumas feridas. O suficiente para eu olhar para trás e entender tudo o que vivi. E agora, sentada diante de um novo mundo, eu vejo com mais clareza. A menina que um dia teve medo de ser esquecida, virou lembrança viva no coração de muita gente. Não por fama, não por dinheiro, mas por ter ousado ser verdadeira quando mais fácil teria sido se calar. Hoje, eu entendo que a liberdade não chegou de repente. Ela veio aos poucos, no silêncio da minha escolha, na paz que eu senti quando segurei meus próprios valores como quem segura o próprio nome. E quando você segura firme quem você é, ninguém mais pode tirar isso de você. O julgamento do caso Évora aconteceu meses depois. Foi notícia no país inteiro. Rodrigo sentou no banco dos réus com o olhar perdido, sem aquela altivez que o mundo costumava ver nele. Parecia menor, frágil. Mas eu não fui até lá para ver a queda dele. Eu fui para ver a justiça acontecer. Sentei no fundo da sala, com minha tia Lúcia do lado, e ouvi os relatos. O juiz falou sobre desvio de milhões, contas escondidas, contratos falsificados, destruição de provas. Os advogados tentaram amenizar, como sempre fazem, mas os documentos estavam ali. As assinaturas, os extratos bancários, os e-mails, os registros da conta conjunta com movimentações suspeitas. Tudo era real, incontestável. E quando o juiz deu a sentença, quando disse em voz firme que Rodrigo pegaria anos de prisão por crimes contra o sistema financeiro, eu chorei. Não de alegria, mas de alívio. Porque aquele peso saiu das minhas costas. Aquele nó na garganta que eu carregava desde o dia em que vi o primeiro relatório errado, finalmente se desfez. Ao sair do tribunal, não fui cercada por repórteres. Não havia flashes, nem entrevistas. Só um céu limpo e uma brisa leve. Caminhei pela calçada como uma pessoa comum. E foi ali que percebi, era isso que eu mais queria. Ser comum. Livre. Em paz. A vida voltou a acontecer para mim de forma mais leve. A nova empresa ia bem, crescendo com calma, com honestidade. Cada cliente novo era recebido como um compromisso com o que a gente acreditava. E toda vez que eu entrava numa nova sala de reunião, agora como sócia, com meu crachá marcado com meu nome em letras grandes, eu lembrava da menina que ficava no canto, com medo até de errar um número numa planilha. E sorria por dentro. Porque eu venci. Num fim de tarde, recebi uma ligação diferente. Era da universidade onde me formei. Queriam me convidar para dar uma palestra. Falar sobre ética, sobre escolhas, sobre coragem. Pensei muito antes de aceitar. Mas aceitei. Porque entendi que compartilhar a verdade é plantar mais semente. E naquele auditório cheio de jovens que me ouviam com os olhos brilhando, eu contei minha história do começo. Falei da minha mãe, da conta de luz atrasada, do primeiro estágio, do relatório falsificado, do sorriso do CEO que desapareceu. E no fim, com a voz embargada, falei a única coisa que queria que eles levassem dali. A gente não precisa ser perfeito para fazer o certo. A gente só precisa ter coragem. E lembrar que a nossa verdade vale mais do que qualquer oferta. Mais do que qualquer fortuna. E que a liberdade não é um presente. É uma conquista. Fui aplaudida de pé. Alguns choravam. Eu também. Semanas depois, recebi uma homenagem da OAB e do Ministério Público. Falaram que minha denúncia tinha ajudado a mudar os protocolos internos de várias empresas. Que meu caso virou exemplo de como proteger denunciantes. Que agora, graças à minha coragem, outras claras poderiam ser ouvidas. Me entregaram uma placa simples, de madeira, com uma frase gravada. Não foi apenas um relatório. Foi um grito de liberdade. Guardei essa placa no lugar mais visível do meu escritório. Não para me exibir, mas para nunca esquecer de onde vim. Hoje, minha vida não é perfeita. Ainda tenho medos, ainda enfrento desafios. Mas vivo com leveza, com verdade. E com um orgulho enorme de ter sido fiel a mim mesma.
Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda ouço a voz da minha mãe me dizendo baixinho: filha, a gente não nasceu para se calar. E sorrio, porque ela tinha razão. Eu não me calei. E por isso, eu me libertei.